Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. Mensagem por Arthur Walkton Pink da série Sete Brados de Jesus na Cruz. Hoje, a palavra de salvação. Lucas 23, 42-43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda declaração de Cristo na cruz foi feita em resposta ao pedido do ladrão à beira da morte. Antes de considerarmos as palavras do Salvador, ponderaremos primeiro sobre o que as ocasionou. Não foi acidente algum o fato de o Senhor da Glória ter sido crucificado entre dois ladrões. Nada ocorre por acidente em um mundo que é governado por Deus. Muito menos poderia ter havido qualquer acidente naquele dia dos dias, ou em conexão com aquele evento dos eventos. Um dia e um evento que estão situados no próprio centro da história do mundo. Não. Deus estava presidindo sobre aquela cena. Desde a eternidade toda, Ele havia decretado quando e onde e como e com quem seu filho deveria morrer. Nada foi deixado ao acaso ou ao capricho do homem. Tudo que Deus tinha decretado veio a suceder exatamente como Ele havia ordenado, e nada aconteceu que não tivesse Ele eternamente intentado. Tudo quanto o homem fez foi simplesmente o que a mão e o conselho divinos tinham anteriormente determinado, conforme Atos 4:28. Quando Pilatos deu ordens para que o Senhor Jesus fosse crucificado entre os dois malfeitores, estava pondo em execução o decreto eterno de Deus e cumprindo sua palavra profética, coisas que lhe eram totalmente desconhecidas. 700 anos antes que esse dignatário romano desse sua ordem, Deus tinha declarado mediante Isaías que seu filho deveria ser contado com os transgressores. Isaías 53:12. Quão totalmente improvável parecia isso, que o santo de Deus devesse ser contado com os ímpios, que aquele mesmo cujo dedo havia inscrito nas tábuas de pedra da lei do Sinai devesse ter um lugar designado entre os sem lei, que o Filho de Deus devesse ser executado com os criminosos. Tal parecia completamente inconcebível. Todavia, na realidade, foi o que veio a ocorrer. Nenhuma só palavra divina pode se deixar escapar. Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Assim como Deus havia ordenado e assim como havia anunciado, assim aconteceu. Por que ele ordenou que seu filho devesse ser crucificado entre dois criminosos? Certamente que Deus tinha uma razão para tal, uma boa, uma múltipla razão, quer possamos discerni-la ou não. Ele nunca procede arbitrariamente. Ele tem um bom propósito para tudo o que faz, pois todas as suas obras estão ordenadas pela sabedoria infinita. Nesse exemplo particular, várias respostas se insinuam à nossa inquirição. Não foi nosso bendito Senhor crucificado com os dois ladrões para demonstrar plenamente as insondáveis profundezas da vergonha em que havia descido? Em seu nascimento ele estava rodeado pelas bestas do campo, e agora em sua morte ele é contado com a escória da humanidade. Outra vez, não foi o Salvador contado com os transgressores para nos mostrar a posição que ele ocupou como nosso substituto? Ele havia ocupado o lugar que era nosso. E o que era senão o lugar de vergonha, o lugar dos transgressores, o lugar dos criminosos condenados à morte? Outra vez, não foi ele deliberadamente humilhado daquele modo por Pilatos para mostrar a avaliação pelo homem daquele inigualável, desprezado tanto quanto rejeitado? Outra vez, não foi ele crucificado com os dois ladrões, de modo que naquelas três cruzes e nos que nelas estavam pendurados, pudéssemos ter a representação vívida e concreta do drama da salvação e da resposta do homem a isso, a redenção do Salvador, o pecador que se arrepende e crê e o que insulta e rejeita?
Uma outra importante lição que podemos aprender da crucificação de Cristo entre os dois ladrões e o fato de que um o recebeu e o outro o rejeitou é a da soberania divina. Os dois malfeitores foram crucificados juntos. Estavam à mesma proximidade de Cristo. Ambos viram e ouviram tudo que se tornou conhecido durante aquelas 6 fatídicas horas. Ambos eram notoriamente perversos. Ambos estavam sofrendo agudamente. Ambos estavam morrendo e ambos necessitavam urgentemente de perdão. Todavia, um morreu em seus pecados, morreu como tinha vivido, endurecido e impenitente. Ao passo que o outro se arrependeu de sua maldade, creu em Cristo, recorreu a Ele para obter misericórdia e entrou no paraíso. Como explicar isso, se não pela soberania de Deus? Vemos precisamente que a mesma coisa continua hoje. Sob exatamente as mesmas circunstâncias e condições, um é enternecido e outro permanece inalterado. Sob o mesmo sermão, um homem ouvirá com indiferença, enquanto o outro terá seus olhos abertos para ver sua necessidade e sua vontade movida para perto da oferta da misericórdia divina. Para um, o Evangelho é revelado, para outro, oculto. Por quê? Tudo que podemos dizer é: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E contudo, a soberania divina nunca quer dizer destruir a responsabilidade humana. Ambas são claramente ensinadas na Bíblia, e é nosso dever crer e pregar as duas, quer possamos harmonizá-las ou compreendê-las, quer não. Ao pregarmos ambas, pode parecer a nossos ouvintes que nos contradizemos, mas que importa? Disse o falecido Charles Haddon Spurgeon quando pregava em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Ali no texto se acha, e creio que é o desejo de meu Pai, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas eu sei também que Ele não o quer, de modo que salvará a qualquer um daqueles apenas se crerem em seu Filho. Pois Ele nos disse repetidas vezes: Ele não salvará homem algum a menos que esse abandone seus pecados e se volte para Ele com pleno propósito de coração. Isso eu também sei, e sei ainda que Ele tem um povo a quem salvará, a quem, por seu eterno amor, elegeu e a quem, por seu eterno poder, Ele libertará. Eu não sei como aquilo se ajusta com isso, que é mais uma das coisas que não sei. E disse esse príncipe dos pregadores: eu permanecerei exatamente no que sempre hei de pregar e sempre tenho pregado. E toma a palavra de Deus como está, possa eu reconciliá-la com uma outra parte da palavra divina ou não. Dizemos novamente, a soberania de Deus nunca significa destruir a responsabilidade do homem. Devemos fazer uso diligente de todos os meios que Ele designou para a salvação das almas. Somos ordenados a pregar o Evangelho a toda criatura. A graça é livre. O convite é amplo o bastante para quem crer ou aceitar. Cristo não despede ninguém que venha a Ele. Todavia, após havermos feito tudo, após havermos plantado e aguado, é Deus quem dá o crescimento e o faz de modo a melhor satisfazer sua soberana vontade. Na salvação do ladrão agonizante temos uma visão clara da graça vitoriosa, como não encontrada em nenhum outro lugar na Bíblia. Deus é o Deus de toda a graça, e a salvação é inteiramente por meio dessa. Pela graça sois salvos, Efésios 2 e 8. E é pela graça do começo ao fim. A graça planejou a salvação, a graça proveu a salvação, e a graça assim opera sobre e em seus eleitos para sobrepujar a dureza de seus corações, a obstinação de suas vontades e a inimizade de suas mentes, e assim os torna propensos a receber a salvação. A graça inicia, a graça continua e a graça consuma a nossa salvação. A salvação pela graça
soberana, irresistível, livre graça, é ilustrada no Novo Testamento tanto por exemplo quanto por preceito. Talvez os dois casos mais contundentes de todos sejam os de Saulo de Tarso e do ladrão agonizante. E esse último é até mais digno de nota que o primeiro. No caso de Saulo, que posteriormente tornou-se Paulo, apóstolo dos gentios, havia um caráter moral exemplar para começo de conversa. Escrevendo anos depois sobre sua condição antes da conversão, o apóstolo declarou, no tocante à justiça da lei, ele era irrepreensível. Filipenses 3:6. Ele era um fariseu dos fariseus, meticuloso em seus hábitos, correto em seu procedimento. Moralmente, seu caráter era imaculado. Após a conversão, sua vida foi de justiça no padrão evangélico. Constrangido pelo amor de Cristo, consumiu-se na pregação do evangelho aos pecadores e no labor da edificação dos santos. Sem dúvida, nossos leitores concordarão conosco quando dizemos que provavelmente Paulo estivesse mais perto de atingir os ideais da vida cristã e que ele seguiu após seu mestre mais perto do que qualquer outro santo desde então. Mas com o ladrão, Saulo foi, de longe, de outra forma. Ele não tinha vida moral alguma antes de sua conversão e nenhuma de serviço ativo depois. Antes dela, ele não respeitava nem a lei de Deus nem a dos homens. Após sua conversão, ele morreu sem ter oportunidade de se ocupar no serviço de Cristo. Enfatizarei isso porque essas são as duas coisas que são consideradas por tantos como fatores que contribuem para a nossa salvação. Supõe-se que devemos primeiro nos adequar desenvolvendo um caráter nobre diante de Deus que nos receberá como seus filhos, e que depois dele haver nos recebido para sermos experimentados, somos meramente postos à prova, e que a menos que produzamos uma certa qualidade e quantidade de boas obras, cairemos da graça e ficaremos perdidos. Mas o ladrão agonizante não teve boa obra alguma, seja antes ou depois da conversão. Em consequência, somos levados à conclusão que, se ele foi salvo em absoluto, certamente o foi pela soberana graça. A salvação do ladrão agonizante também arranja um outro apoio para que o legalismo da mente carnal se interponha para roubar de Deus a glória devida à sua graça. Em vez de atribuir a salvação dos pecadores perdidos à inigualável graça divina, muitos cristãos professos procuram explicá-las pelas influências humanas, instrumentalidades e circunstâncias. Seja o pregador, sejam circunstâncias providenciais ou propícias, sejam as orações dos crentes, tudo isso é visto como a causa principal. Que não sejamos mal entendidos aqui. É verdade que Deus com frequência se agrada de usar meios para a conversão dos pecadores, que a miúde condescende em abençoar nossas orações e esforços para levar pecadores a Cristo, que muitas vezes Ele faz com que suas providências despertem e sacudam os ímpios para a percepção de seus estados. Mas Deus não está preso a essas coisas. Ele não está limitado às instrumentalidades humanas. Sua graça é toda poderosa, e quando lhe agrada, ela é capaz de salvar apesar da falta daquelas e a despeito das circunstâncias desfavoráveis. Assim foi no caso do ladrão salvo. Considere. Sua conversão ocorreu numa época quando, exteriormente, parecia que Cristo havia perdido todo o poder para salvar, seja a si mesmo ou a outros. Esse ladrão havia marchado ao lado do Salvador através das ruas de Jerusalém e o tinha visto sucumbir sob o peso da cruz. É altamente provável que, como sua ocupação fosse a de ladrão e assaltante, esse fosse o primeiro dia em que ele punha seus olhos no Senhor Jesus e agora que o via, era sob toda circunstância de fraqueza e desgraça. Seus inimigos estavam triunfando sobre ele. A maior parte de seus amigos o havia abandonado. A opinião pública estava unanimemente contra ele. Sua própria crucificação foi considerada como totalmente inconsistente com sua messianidade. Sua condição humilde foi uma pedra de tropeço aos judeus desde mesmo o início.
e as circunstâncias de sua morte devem ter intensificado isso, especialmente a alguém que nunca o havia visto senão em tal condição. Mesmo aqueles que tinham crido nele foram levados à dúvida por causa de sua crucificação. Não havia ninguém na multidão que estivesse ali com o dedo apontado para ele e gritando: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E todavia, não obstante tais obstáculos e dificuldades no caminho de sua fé, o ladrão apreendeu a condição de Salvador e o senhorio de Cristo. Como podemos explicar tal fé e tal compreensão espiritual em alguém em circunstâncias tais como a que se encontrava? Como podemos explicar o fato de que esse ladrão agonizante tomou um homem em sofrimento, sangrando e crucificado por seu Deus? Não pode ser explicado senão por intervenção divina e operação sobrenatural. Sua fé em Cristo foi um milagre da graça. É para ser notado ainda que a conversão do ladrão ocorreu antes dos fenômenos sobrenaturais daquele dia. Ele exclamou: "Senhor, lembra-te de mim antes das horas de trevas, antes do brado triunfante e está consumado, antes do véu do templo se rasgar, antes do tremor de terra e do despedaçar das rochas, antes da confissão do centurião. Na verdade, este era o Filho de Deus." Deus intencionalmente colocou sua conversão antes de tais coisas, de modo que sua soberana graça pudesse ser engrandecida e seu soberano poder reconhecido. Ele calculadamente escolheu salvar esse ladrão sob as circunstâncias mais desfavoráveis para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Ele deliberadamente dispôs essa combinação de condições e ambiente não propícios para nos ensinar que a salvação é do Senhor, para nos ensinar a não engrandecer a instrumentalidade humana acima da ação divina, para nos ensinar que toda conversão genuína é o produto direto da operação sobrenatural do Espírito Santo. Consideraremos agora o ladrão em si mesmo, suas várias declarações, seu pedido ao Salvador e a resposta de nosso Senhor. E disse a Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E disse-lhe Jesus: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, 42, 43. Primeiro vemos aqui um pecador representativo. Nunca chegaremos ao centro desse incidente até considerarmos a conversão desse homem como um caso representativo e o próprio ladrão como um caráter representativo. Há aqueles que procuram mostrar que o caráter original do ladrão penitente era mais nobre e digno do que o do outro que não se arrependeu. Mas isso não somente não corresponde à verdade dos fatos nesse caso, como serve para apagar a glória peculiar dessa conversão e remover dele a maravilha da graça divina. É de grande importância reparar que antes do tempo em que um se arrependeu e creu, não havia diferença essencial alguma entre os dois. Na natureza, na história, nas circunstâncias, eram um. O Espírito Santo foi cuidadoso em nos contar que ambos insultaram o padecente Salvador. Mateus 27, 41, 44. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo diziam: "Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos." Confiou em Deus? Livre-o agora se o ama, porque disse: "Sou filho de Deus." E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Realmente terríveis eram a condição e a ação desse assaltante. À beira de adentrar a eternidade, ele se une aos inimigos de Cristo no terrível pecado de escarnecer dele. Era de uma torpeza sem paralelo. Pense nisso. Um homem, na hora em que se aproximava de sua morte, ridicularizando o Salvador padecente. Oh, que demonstração de depravação humana e de inimizade natural da mente carnal contra Deus! E, leitor, por natureza, há a mesma depravação herdada dentro de você, e a menos que o milagre da divina graça seja operado dentro de você, existe a mesma inimizade contra Deus e seu Cristo presente em seu coração.
Você pode não pensar assim, pode não sentir assim, pode não crer assim, mas isso não altera o fato. A palavra dele que não pode mentir declara: enganoso é o coração acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Jeremias 17:9. Essa é uma declaração de aplicação universal. Ela descreve o que todo coração humano é por nascimento natural. E outra vez, a mesma escritura da verdade declara: porque a mentalidade da carne significa inimizade com Deus, visto que não está em sujeição à lei de Deus, de fato, nem pode estar. Romanos 8:7. Isso também diagnostica o estado de todo descendente de Adão. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 22, 23. Inefavelmente solene é isso. Todavia, necessita que nele se insista. Não é senão quando percebemos nossa desesperadora condição que descobrimos a necessidade de um Salvador divino. Não é senão quando somos levados a perceber nossa total corrupção e fraqueza que nos apressamos ao grande médico. Não é senão quando encontramos nesse ladrão agonizante um retrato de nós mesmos que o acompanharemos dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Temos que ser humilhados antes de sermos exaltados. Temos de ser despidos dos trapos imundos de nossa justiça própria antes que estejamos prontos para os trajes de salvação. Temos de vir a Deus como mendigos, de mãos vazias, antes que possamos receber o dom da vida eterna. Temos de tomar o lugar de pecadores perdidos perante Ele se quisermos ser salvos. Sim, temos que reconhecer a nós mesmos como ladrões antes que possamos ter um lugar na família de Deus. Mas, dirá você, eu não sou nenhum ladrão. Reconheço que não sou tudo o que devo ser, não sou perfeito. Na verdade, vou ao ponto de admitir a mim mesmo como pecador, mas não posso consentir que esse ladrão represente meu estado e condição. Ah, amigo, seu caso é de longe pior do que você supõe. Você é um ladrão, e ladrão da pior espécie. Você rouba a Deus. Suponha que uma firma no leste designasse um agente para representá-la no oeste e que mensalmente lhe enviasse seu salário. Mas suponha também que no fim do ano os empregadores descobrissem que, ainda que o agente estivesse descontando os cheques a ele remetidos, ele tivesse servido uma outra firma durante o tempo todo. Não seria aquele agente um ladrão? Todavia, tal é precisamente a situação e o estado de cada pecador. Ele foi enviado a esse mundo por Deus, que o dotou de talentos e da capacidade de usá-los e valorizá-los. Deus o abençoou com saúde e vigor, supre cada necessidade sua e fornece inúmeras oportunidades para servi-lo e glorificá-lo. Mas com que resultado? As próprias coisas que Deus lhe dá são mal empregadas. O pecador serve a um outro senhor, precisamente Satanás. Ele dissipa seu vigor e desperdiça seu tempo nos prazeres pecaminosos. Ele rouba a Deus. Leitor não salvo, na perspectiva do céu, sua condição é desesperadora e seu coração mau como o daquele ladrão. Veja nele uma figura de si mesmo. Segundo, aqui nós vemos que o homem tem que ir ao fim de si próprio antes que possa ser salvo. Contemplamos acima esse ladrão agonizante como um pecador representativo, um espécime que é a mostra do que todos os homens são por natureza e prática. Por natureza, em inimizade contra Deus e seu Cristo. Por prática, ladrões de Deus, utilizando o mal que Ele nos deu e não conseguindo retribuir-lhe o que é devido. Devemos ver agora que esse ladrão crucificado foi também o caso representativo em sua conversão. E nesse ponto deter-nos-emos unicamente em sua situação de desamparo. Ver a nós mesmos como pecadores perdidos não basta. Aprender que somos corruptos e depravados por natureza e transgressores pecaminosos pelas nossas práticas é a primeira lição importante. A próxima é aprender que estamos totalmente arruinados e que não podemos fazer nada que seja para ajudar a nós mesmos.
Descobrir que nossa condição é tão desesperadora que está inteiramente além da possibilidade de conserto humano é o segundo passo rumo à salvação, olhando-a pelo lado humano. Porém, se o homem é lento para aprender que é um pecador perdido e inapto para estar na presença de um Deus Santo, ele o é ainda mais para reconhecer que nada pode fazer para sua salvação, e que é incapaz de operar qualquer melhoria em si próprio para se adequar para Deus. Todavia, não é senão até que nos demos conta de que estamos fracos, Romanos 5:6, que somos impotentes, João 5:3, que não é pelas obras de justiça que façamos, mas pela misericórdia divina que somos salvos, Tito 3:5, que não é senão até que nos desesperemos de nós mesmos e olhemos para fora de nós mesmos para um que pode nos salvar. O grande tipo escriturístico do pecado é a lepra, e para a lepra o homem não pode inventar cura alguma. Somente Deus pode lidar com essa pavorosa doença. Assim o é com o pecado. Mas como dissemos, o homem é lento para aprender essa lição. É como o filho pródigo, o qual, quando dissipara sua fazenda na terra longínqua, vivendo dissolutamente e começou a padecer necessidades, em vez de imediatamente retornar ao seu pai, foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra e foi para os campos a apacentar porcos. Em outras palavras, ele foi ao trabalho. Igualmente, o pecador que é despertado para a sua necessidade, em vez de ir imediatamente a Cristo, tenta trabalhar por si mesmo para obter o favor divino. Mas ele não conseguirá coisa melhor que o pródigo. As bolotas dos porcos serão sua única porção. Ou então, como a mulher prostrada pela enfermidade por muitos anos. Ela tentou muitos médicos antes de procurar o grande médico. Assim, o pecador despertado procura alívio e paz primeiro numa coisa e depois em outra, até completar o fatigante ciclo das ações religiosas e terminar sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais. Marcos 5:26. Não é senão quando já tinha gasto tudo o que possuía que ela procurou Cristo. E não é senão quando o pecador chega ao fim de seus próprios recursos que recorrerá ao Salvador. Antes que qualquer pecador possa ser salvo, deve ele ir ao lugar da fraqueza reconhecida. Isso é o que a conversão do ladrão agonizante nos mostra. O que ele podia fazer? Não podia caminhar pelas sendas da justiça, pois havia um prego atravessando cada um dos seus pés. Não podia executar nenhuma boa obra, pois havia um prego atravessando cada uma das mãos. Não podia começar vida nova e viver melhor, pois que estava morrendo. E, meu leitor, aquelas suas mãos que tão prontamente agem para a justiça própria, e aqueles seus pés que tão rapidamente correm no caminho da obediência legal, devem ser pregados na cruz. O pecador teve de ser interrompido em suas próprias obras e feito desejoso de ser salvo por Cristo. Uma percepção de sua própria condição pecaminosa, de sua condição perdida, de sua condição de desamparo, não é nada mais nada menos do que o velho ensino da convicção de pecado. E tal é o único pré-requisito para vir a Cristo para a salvação, pois Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Terceiro, aqui vemos o sentido do arrependimento e da fé. O arrependimento pode ser considerado sob vários aspectos. Ele inclui em seu significado e escopo uma mudança da mente acerca de um desgosto por e um abandono do pecado. Todavia, há mais do que isso. Realmente, o arrependimento é a percepção de nossa condição perdida. É a descoberta de nossa ruína, é o julgamento de nós mesmos, é a confissão de nossa situação perdida. Não é tanto um processo intelectual, mas a consciência ativa na presença de Deus. E isso é exatamente o que achamos aqui no caso do ladrão. Primeiro ele diz ao seu companheiro: "Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação?" Lucas 23:40. Pouco tempo antes, sua voz estivera confundida com a daquelas que estavam vilipendiando o Salvador.
mas o Espírito Santo estivera em ação sobre ele, e agora sua consciência fica ativa na presença de Deus. Não disse ele: tu nem ainda temes o castigo, mas tu nem ainda temes a Deus? Ele compreende Deus como sendo juiz. E então, em segundo lugar, ele acrescenta: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Lucas 23:41. Aqui, vemo-lo reconhecendo sua culpa e a justiça de sua condenação. Ele pronuncia sentença contra si mesmo. Ele não se desculpa e não tenta atenuar nada. Ele reconheceu que era um transgressor e que, enquanto tal, ele merecia plenamente a punição por seus pecados. Sim, que a morte lhe era devida. Você teve essa posição diante de Deus, meu leitor? Confessou abertamente a Ele seus pecados? Já sentenciou a si mesmo e a seus caminhos? Está pronto para reconhecer que a morte é o que você merece? Suavize você o seu pecado ou prevarique acerca dele? Estará impedindo a sua própria entrada a Cristo. Ele veio ao mundo para salvar pecadores, pecadores confessos, pecadores que realmente tomaram o lugar de pecadores diante de Deus, pecadores que estão cônscios de que estão perdidos e arruinados. O arrependimento para com Deus do ladrão foi acompanhado da fé em nosso Senhor Jesus. Ao contemplar sua fé, notamos primeiro que ela foi uma fé de cabeça inteligente. Nos parágrafos iniciais do presente capítulo, chamamos a atenção para a soberania de Deus e sua graça irresistível e vitoriosa, que foram exibidas na conversão desse ladrão. Agora nos voltaremos a um outro lado da verdade, igualmente necessário de nele insistir. Um lado que não é contraditório com o que dissemos anteriormente, mas antes complementar e suplementar. A Escritura não ensina que se Deus elegeu uma certa alma para ser salva, tal pessoa será salva independente dela vir a crer ou não. Essa é uma conclusão falsa tirada por aqueles que rejeitam a verdade. Não. A Escritura ensina que o mesmo Deus que predestinou o fim também predestinou os meios. O Deus que decretou a salvação do ladrão agonizante cumpriu seu decreto, dando a ele fé com a qual crer. Isso é o claro ensinamento de 2 aos Tessalonicenses 2:13 e de outras escrituras. Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. É justamente isso que vemos aqui em conexão com esse ladrão. Ele teve fé na verdade. Sua fé se apossou da palavra de Deus. Sobre a cruz estava a inscrição: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Pilatos a havia colocado ali por mofa, porém, ainda assim era verdade. E após ele tê-la escrito, Deus não permitiria a ele que a alterasse. A tabuleta que portava essa inscrição havia sido carregada na frente de Cristo pelas ruas de Jerusalém e no lugar da crucificação. E o ladrão a lera, e a graça e o poder divinos tinham abertos os olhos de seu entendimento para ver que ela era verdadeira. Sua fé apanhou o sentido do reinado de Cristo, daí mencionar: quando entrares no teu reino. A fé repousa sempre na palavra escrita de Deus. Antes que um homem creia que Jesus é o Cristo, deve ter o testemunho diante dele de que ele é o Cristo. A distinção é frequentemente feita entre a fé da cabeça e a fé do coração, e isso com propriedade, pois a distinção é real e vital. Algumas vezes a fé da cabeça é desvalorizada, mas isso é tolice. Deve haver essa antes que possa haver aquela. Temos de crer intelectualmente antes que possamos crer salvificamente no Senhor Jesus. Prova disso é vista em conexão com os pagãos. Eles não têm fé alguma de cabeça e, por conseguinte, não têm fé nenhuma de coração. Prontamente admitimos que a fé de cabeça não salvará a menos que seja acompanhada pela fé do coração. Mas insistimos que não há nada da segunda a menos que antes tenha havido a primeira. Como podem crer aquele a respeito de quem não ouviram? Verdade, pode-se crer acerca dele sem crer nele, mas não se pode crer nele sem primeiro crer acerca dele. Assim o foi com o ladrão agonizante.
Com toda probabilidade, ele nunca vira Cristo antes do dia da sua morte, mas vira a inscrição testificando seu reinado e o Espírito Santo usou isso como a base de sua fé. Dizemos então que essa foi uma fé inteligente. Primeiro, uma de tipo intelectual, o crer no testemunho escrito apresentado a ele. Segundo, uma fé de coração, o descansar confiadamente em Cristo, mesmo como Salvador dos pecadores. Sim, esse ladrão que agonizava exerceu uma fé de coração que descansou salvificamente em Cristo. Tentaremos ser muito simples aqui. Um homem pode ter fé de cabeça no Senhor Jesus e estar perdido. Um homem pode crer acerca do Cristo histórico e não estar nada melhor por causa disso, tal como não o está por crer acerca do Napoleão histórico. Leitor, você pode crer tudo acerca do Salvador, sua vida perfeita, sua morte sacrificial, sua ressurreição vitoriosa, sua ascensão gloriosa, seu retorno prometido, mas deve fazer mais do que isso. A fé evangélica é uma fé confiante. A fé salvífica é mais que uma opinião correta ou uma linha de raciocínio. A fé salvífica transcende a toda razão. Veja o ladrão agonizante. Era razoável que Cristo o notasse? Um assaltante crucificado, um criminoso confesso, alguém que há poucos minutos atrás o estivera insultando. Era razoável que o Salvador devesse reparar de qualquer forma nele? Era razoável esperar que ele fosse transportado da beira do inferno para o paraíso? Ah, meu leitor, a cabeça raciocina, mas o coração não. E a petição desse homem veio do coração. Ele não tinha como usar suas mãos e pés, e não eram eles necessários à salvação, antes a impediam, mas tinha o uso de seu coração e língua. Esses estavam livres para crer e confessar. Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Podemos reparar também que a sua fé era uma fé humilde. Ele orou com conveniente modéstia. Não foi Senhor, honra-me, nem Senhor, exalta-me, mas Senhor, se tu quiseres, pensa em mim. Se tu somente contemplasses a mim, Senhor, lembra-te de mim. E todavia aquela palavra lembra-te era maravilhosamente perfeita e apropriada. Ele poderia ter dito, perdoa-me, salva-me, abençoa-me, mas lembra-te incluía todas essas. Um interesse no coração de Cristo incluirá um interesse em todos os seus benefícios. Além disso, tal palavra era bem adequada à condição de quem a expressou. Ele foi um proscrito da sociedade. Quem se lembraria dele? O público não pensaria mais nada a respeito dele. Seus amigos ficariam contentes por esquecer dele por haver desgraçado sua família. Mas há um a quem ele ousa confiar essa petição: Senhor, lembra-te de mim. Finalmente, podemos notar que a sua fé era uma fé corajosa. Talvez não pareça à primeira vista, mas uma pequena consideração tornará isso claro. Aquele que estava pendurado na cruz do centro era um de quem todos viravam a cara para não olhar e para quem toda a vil zombaria de uma turba vulgar era direcionada. Toda a facção daquele povo se juntou para escarnecer do Salvador. Mateus nos diz que os que passavam blasfemavam dele, e que da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos. Enquanto Lucas nos informa que também os soldados escarneciam. Lucas 23:36. Portanto, é fácil entender por que os ladrões também se juntaram ao alarido de sarcasmos. Não há dúvidas de que os sacerdotes e escribas sorrissem benignamente sobre eles enquanto agiam assim. Mas subitamente houve uma mudança. O ladrão penitente, em vez de continuar a troçar e ridicularizar Cristo, volta-se para o seu companheiro e abertamente o censura nos ouvidos dos espectadores ajuntados em redor das cruzes, clamando: este nenhum mal fez. Desse modo, ele condenou toda a nação judaica. Mais ainda, não somente testemunhou da inocência de Cristo, mas também confessou o reinado dele. E assim,
De um só golpe, ele se retira do favor de seu companheiro e da multidão também. Falamos hoje da coragem necessária para abertamente testemunhar de Cristo. Mas tal coragem nesses dias se desbota em expressa insignificância perante aquela mostrada naquele dia pelo ladrão agonizante. Quarto, vemos aqui um maravilhoso caso de iluminação espiritual. É perfeitamente maravilhoso o progresso feito por esse homem naquelas poucas horas de agonia. Seu crescimento na graça e no conhecimento de seu Senhor foi espetacular. Do breve registro das palavras que saíram de seus lábios, podemos descobrir 7 coisas as quais ele havia aprendido sob a instrução do Espírito Santo. Primeiro, ele expressa sua crença em uma vida futura onde a retribuição seria dada por um Deus justo e que vinga o pecado. Prova-o a frase: tu nem ainda temes a Deus? Ele passa uma severa reprimenda em seu companheiro, como quem diz: como ousa você ter a temeridade de insultar a esse homem inocente? Lembre-se que brevemente você terá de aparecer diante de Deus e encarar um tribunal infinitamente mais solene do que aquele que o sentenciou para ser crucificado. Deus é para ser temido, portanto fique quieto. Segundo, como tenho visto, ele viu sua própria pecaminosidade. Tu não estás na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Lucas 23, 40-41. Ele reconheceu que era um transgressor. Ele viu que o pecado merecia punição, que a condenação era justa. Ele admitiu que a morte era o que ele merecia. Isso foi algo que seu companheiro não confessou nem reconheceu. Terceiro, ele testemunhou da impecabilidade de Cristo. Este nenhum mal fez. Lucas 23, 41. E aqui podemos observar que Deus se deu ao trabalho de preservar o caráter imaculado de seu filho. Isso é especialmente visto perto do fim. Judas foi levado a dizer: traí o sangue inocente. Pilatos testificou: nenhum crime acho nele. A esposa desse disse: não entres na questão desse justo. E agora que ele pendia na cruz, Deus abre os olhos desse assaltante para ver a perfeição de seu filho amado e abre seus lábios para que ele testemunhe de sua excelência. Quarto, ele não apenas testemunhou da humanidade impecável de Cristo, mas também confessou sua divindade. Senhor, lembra-te de mim, disse. Maravilhosa palavra essa, o Salvador pregado ao madeiro, o objeto da aversão dos judeus e o alvo de zombaria do populacho ordinário. Esse ladrão ouvira o insolente desafio dos sacerdotes: se és filho de Deus, desce da cruz. E resposta alguma fora dada. Mas, movido por fé e não por vista, reconhece e confessa a deidade do sofredor que estava ao centro. Quinto, ele creu na condição de Salvador do Senhor Jesus. Tinha ouvido a oração de Cristo por seus inimigos: Pai, perdoa-lhes. E aquele cujo coração o Senhor tinha aberto, essa curta frase tornou-se um sermão de salvação. Seu próprio clamor: Senhor, lembra-te de mim, trazia dentro de si seu escopo: Senhor, salva-me. O que, por conseguinte, faz supor sua fé no Senhor Jesus como Salvador. Na verdade, ele deve ter crido que Jesus era um Salvador para o principal dos pecadores, ou então, como poderia ter crido que Cristo lembrar-se-ia de alguém como ele? Sexto, ele demonstrou sua fé no reinado de Cristo. Quando entrares no teu reino. Isso também foi uma palavra maravilhosa. As circunstâncias externas todas pareciam desmentir seu reinado. Em vez de estar sentado num trono, ele estava pendurado numa cruz. Em vez de estar usando um diadema real, sua fronte estava rodeada de espinhos. Em vez de estar acompanhado por um séquito de servos, ele estava contado com os transgressores. Entretanto, ele era rei dos judeus. Mateus 2:2. Finalmente, ele ansiou pela segunda vinda de Cristo. Quando entrares. Ele olhou para longe do presente e para o futuro. Ele viu além dos sofrimentos a glória.
Sobre a cruz, o olho da fé detectou a coroa. E nisso ele se antecipou aos apóstolos, pois a incredulidade fechara os olhos deles. Sim, ele olhou para além do primeiro advento em vergonha, para o segundo em poder e majestade. E como podemos explicar a inteligência espiritual desse ladrão agonizante? Onde ele recebeu tal insight das coisas de Cristo? Como foi que esse bebê em Cristo fez tão estupendo progresso na escola de Deus? Somente pode ser explicado pela influência divina. O Espírito Santo foi seu professor. A carne e o sangue não lhe haviam revelado tais coisas, mas o Pai no céu. Que ilustração de que as coisas divinas estão escondidas dos sábios e entendidos e reveladas aos pequeninos. Quinto, aqui vemos a condição de Cristo como Salvador. As cruzes estavam separadas por apenas uns poucos decímetros e não demorou a que o Salvador ouvisse o clamor do ladrão penitente. Qual foi sua resposta a isso? Ele poderia ter dito: "Você merece esse destino. É um assaltante malvado e é digno de morte." Ou poderia ter replicado: "Você deixou isso tarde demais. Você deveria ter me procurado antes." Ah, mas não prometer a ele que o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora? Isso ele provou aqui. Aos vitupérios que foram lançados sobre ele pela multidão, o Senhor Jesus não prestou atenção. Ao desafio insolente dos sacerdotes para que descesse da cruz, ele não deu resposta alguma. Mas a oração desse ladrão contrito e confiante atentou. Nessa hora ele estava em luta contra os poderes das trevas e suportando a terrível carga da culpa de seu povo. E deveríamos ter pensado que ele poderia se escusar a atender às petições individuais. Ah, mas um pecador nunca virá a Cristo em tempo não aceitável. Ele, sem demora, lhe dá uma resposta de paz. A salvação do ladrão penitente e crente ilustra não somente a prontidão de Cristo, mas também seu poder para salvar pecadores. O Senhor Jesus não é um salvador débil. Bendito seja Deus que é capaz de salvar perfeitamente aqueles que vêm a Ele através daquele. E nunca isso foi tão destacadamente mostrado como na cruz. Essa foi a hora da fraqueza do Redentor, segundo aos Coríntios 13:4. Quando o ladrão clamou: "Senhor, lembra-te de mim", o Salvador estava em agonia no madeiro maldito. Todavia, mesmo então, mesmo ali, ele teve poder para redimir essa alma da morte e lhe abrir os portais do paraíso. Nunca duvide, portanto, ou questione a suficiência infinita do Salvador. Se um Salvador agonizante pôde salvar, muito mais depois que ressurgiu em triunfo da sepultura para nunca mais morrer. Ao salvar esse ladrão, Cristo deu uma mostra de seu poder na hora mesma em que esse estava quase obscurecido. A salvação do ladrão agonizante demonstra que o Senhor tem o desejo e é apto para salvar todos os que vêm até Ele. Se Cristo recebeu esse ladrão penitente e crente, então ninguém precisa se desesperar de não ser bem recebido se tão somente vier a Ele. Se esse assaltante em agonia não estava além do alcance da misericórdia divina, então ninguém que solicite a graça divina ficará sem resposta. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. E ninguém pode estar numa condição pior do que essa. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê. Romanos 1:16. Não limite a graça divina. Um Salvador é fornecido até para o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1:15, se tão somente ele crer. Mesmo aqueles que chegam à hora da morte, ainda em seus pecados, não ficam sem esperança. Pessoalmente, creio que muito poucos sejam salvos num leito de morte, e são as raias da loucura qualquer homem postergar sua salvação até lá, pois não há garantia nenhuma de que terá ele um leito de morte. Muitos são cortados subitamente, sem qualquer oportunidade de deitar e morrer. Todavia, mesmo alguém naquele lugar não está além do alcance da misericórdia divina. Como disse um puritano, há um caso tal, registrado, para que ninguém precise se desesperar, mas apenas um, na Escritura, para que ninguém possa abusar. Sim, aqui vemos a condição de Cristo como Salvador. Ele veio a este mundo para salvar pecadores.
e o deixou e foi ao paraíso acompanhado por um criminoso salvo, o primeiro troféu de seu sangue redentor. Sexto, aqui vemos o destino dos salvos na morte. Em seu esplêndido livro, The Seven Sayings of Christ on the Cross, ou As Sete Palavras de Cristo na Cruz, Dr. Anderson Berry assinala que a palavra hoje não está corretamente colocada na tradução de nossas versões tradicionais, e que a designada correspondência entre o pedido do ladrão e a resposta de Cristo requer uma construção diferente no último. A forma da réplica de Cristo tem o evidente desígnio de fazer a correspondência em sua ordem de pensamento à petição do assaltante. Tal será visto se dispormos as duas em quadros paralelos, como segue: E disse a Jesus, e disse-lhe Jesus, Senhor, em verdade te digo, lembra-te de mim, estarás comigo quando entrares hoje no teu reino no paraíso. Ao ordenarmos assim as palavras, descobrimos a ênfase correta. Hoje é a palavra enfática. Na graciosa resposta de Nosso Senhor ao pedido do ladrão, temos uma ilustração contundente de como a graça divina excede as expectativas humanas. O ladrão rogou para que o Senhor se lembrasse dele em seu reino vindouro. Mas Cristo lhe assegura que antes que aquele dia mesmo tivesse passado, ele estaria com o Salvador. O ladrão pede para ser lembrado em um reino terreno, mas Cristo assegura a ele um lugar no paraíso. O ladrão simplesmente pede para ser lembrado, mas o Salvador declarou que deveria estar com ele. Assim, Deus faz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Não somente a resposta de Cristo significa a sobrevivência da alma após a morte do corpo, mas nos diz que o crente está com ele durante o intervalo que faz a divisão entre a morte e a ressurreição. Para tornar isso mais enfático, Cristo precedeu sua promessa com as solenes, mas seguras palavras: em verdade te digo. Foi essa perspectiva de ir para Cristo depois da morte que animou o mártir Estevão em sua última hora e, em consequência, ele de fato bradou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7,59. Foi essa bendita expectativa que levou o apóstolo Paulo a dizer: tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1,23. Não em um estado de ausência de consciência no túmulo, mas com Cristo no paraíso é o que aguarda todo crente após a morte. Digo todo crente, pois as almas dos incrédulos, ao invés de irem para lá, vão para o lugar de tormentos, como está claro no ensino de Nosso Senhor em Lucas 16. Leitor, para onde irá a sua alma se estiver morrendo nesse momento? Quão arduamente Satanás luta para ocultar essa abençoada esperança dos santos de Deus. Por um lado, ele propaga o infeliz dogma do sono da alma, o ensino de que os crentes ficam em um estado de inconsciência entre a morte e a ressurreição. E por outro, ele inventa um horrível purgatório para aterrorizá-los com o pensamento de que, ao morrerem, passam pelo fogo, necessário para purificá-los e adequá-los para o céu. Quão inteiramente a palavra de Cristo ao ladrão liquida essas ilusões que desonram a Deus. O ladrão foi da cruz direto para o paraíso. O momento em que o pecador crê é o momento em que ele é tornado idôneo para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1:12. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10:14. Nossa aptidão para a presença de Cristo, tanto quanto nosso título, repousa unicamente em seu sangue derramado. Sétimo, aqui vemos o anelo do Salvador por comunhão. Na comunhão alcançamos o clímax da graça e a essência do privilégio cristão. Mais alto que essa comunhão não podemos chegar. Deus nos chamou para a comunhão de seu Filho, 1 Coríntios 1:9. Frequentemente nos diz que somos salvos para servir, e isso é verdade, mas é somente parte dessa, e de modo nenhum a mais maravilhosa e abençoada. Somos salvos para a comunhão. Deus tinha inumeráveis servos antes que Cristo viesse para morrer. Os anjos sempre cumpriram suas ordens. Ele veio primeiramente,
não para se assegurar de servos, mas daqueles que deveriam entrar em comunhão com ele. O que torna o céu superlativamente atraente ao coração do santo não é o fato de ser um lugar onde seremos libertos de toda tristeza e sofrimento, de ser onde encontraremos outra vez aquele que amamos no Senhor, nem por suas ruas de ouro, portas de pérolas e muros de jaspe. Não, benditas coisas são essas, mas o céu sem Cristo não seria céu. É Cristo que o coração do crente anseia e almeja. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Salmo 73, verso 25. E a mais surpreendente coisa é que o céu não será céu para Cristo no sentido mais elevado até que seus remidos estejam reunidos em torno dele. É por seus santos que seu coração deseja ardentemente. Vir outra vez e receber-nos para si mesmo é a jubilosa expectativa posta perante ele. Não até que veja o trabalho de sua alma e fique totalmente satisfeito. Esses são os pensamentos sugeridos e confirmados pelas palavras do Senhor Jesus ao ladrão agonizante. Senhor, lembra-te de mim, for o seu clamor. E qual foi a resposta? Repare cuidadosamente nela. Houvesse Cristo simplesmente dito, em verdade te digo que hoje estarás no paraíso, isso teria cessado os temores do ladrão. Sim, mas isso não satisfez ao Salvador. Aquilo sobre o qual seu coração estava firmado era o fato de que naquele mesmo dia uma alma salva por seu precioso sangue deveria estar com ele no paraíso. Dizemos outra vez, esse é o clímax da graça e a essência da bênção cristã. Disse o apóstolo que tinha o desejo de partir e estar com Cristo, Filipenses 1:23. E novamente ele escreveu, ausentes deste corpo, livres de toda dor e cuidado? Não. Ausentes do corpo, trasladados à glória? Não. Ausentes deste corpo, presentes com o Senhor, segundo aos Coríntios 5:8. Assim também com Cristo. Disse ele, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Todavia, ao acrescentar virei outra vez, não diz, e conduzir-vos-ei à casa do Pai, ou levar-vos-ei ao lugar que tenho preparado a vós, mas virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. João 14, 2 e 3. Estar para sempre com o Senhor é a meta de todas as nossas esperanças. 1 Tessalonicenses 4,17. Ter-nos para sempre consigo é o que ele anseia com ardente e alegre expectativa. Estarás comigo no paraíso. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente. Só quero te pedir um favor. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se inscrevendo, não se esqueça de ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo, pois todos os dias temos vídeos novos aqui na plataforma. Também peço que você curta o vídeo, que você deixe aquele gostei para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Dessa forma você estará me ajudando e fazendo parte do crescimento desta obra, além de estar demonstrando valor ao meu trabalho. Também deixe o seu comentário, é muito importante. Assim saberei se você está sendo abençoado por este trabalho e incentivado a continuar. E sendo você abençoado, compartilhe com o seu próximo nas suas redes sociais para que as pessoas também sejam abençoadas por este trabalho. Sem mais, fico por aqui. Deus em Cristo te abençoe copiosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.